Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O ministro da Justiça discutiu vazamento de informações com advogados e empresários presos na Operação Lava Jato. Juiz do caso, Sérgio Moro, disse que a atuação de José Eduardo Cardoso é intolerável. E veja também nesta edição. Guiné Equatorial agora nega ter patrocinado o desfile da campeã Beija-Flor e diz que empresas brasileiras deram dinheiro à escola. Neguinho da Beija-Flor agradece a contravenção pelo espetáculo do carnaval. Se não fosse o dinheiro da contravenção, hoje não teríamos o maior espetáculo audiovisual do planeta. Em queda na balança comercial, o Brasil tenta fortalecer os negócios com os Estados Unidos. Justiça marca data do leilão dos bens de Ike Batista e o filho dele, Thor, é inocentado do atropelamento que matou o ciclista. Sem acordo, professores da rede pública mantêm greve no Paraná. Barack Obama pede união contra a violência no mundo e diz que nenhuma religião é responsável pelo terrorismo. Homem negro impedido de entrar em vagão por torcedores ingleses em Paris pede a prisão dos agressores. Computador pessoal e telefone juntos. Esse é o equipamento que domina as vendas no mundo. E ao meu lado estão Arline Clemecha, professora de História Árabe da USP, e Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, rebateu hoje as críticas recebidas depois de se encontrar com advogados de empresários presos na Operação Lava Jato. O juiz do caso, Sérgio Moro, considera intolerável a atitude do ministro. A polêmica começou assim. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça e, por isso, chefe da Polícia Federal, se encontrou com a defesa de alguns investigados na Operação Lava Jato, que apura desvios de dinheiro na Petrobras. A operação é liderada pela Polícia Federal e o juiz responsável, Sérgio Moro, não gostou de saber das conversas entre Cardoso e os advogados. Sérgio Moro considerou a atitude intolerável por ver uma tentativa de influência política nos resultados das investigações. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, entrou com uma representação no Conselho de Ética da Presidência da República contra Cardoso. Pressionado, o ministro da Justiça emitiu uma nota. Segundo ele, é dever do ministro da Justiça e de qualquer servidor público receber advogados no regular exercício da profissão, conforme determina o Estatuto da Advocacia. Em nenhum momento recebeu qualquer solicitação de advogados de investigados na Operação Lava Jato para que atuasse no sentido de criar qualquer obstáculo às investigações. A audiência aconteceu no dia 5 de fevereiro, às 13h30 da tarde, conforme registrado em agenda pública e em ata. Eu acho que o José Eduardo Cardoso em nenhum momento, entende, violentou, entende, a sua função de ministro da Justiça e o advogado exerceu legitimamente o seu direito de defesa. Uma das advogadas da Odebrecht disse que apresentou ao ministro uma petição contra o vazamento de informações sigilosas sobre fraudes em contratos entre a empreiteira e a Petrobras. O ministro da Justiça, sempre que procurado por um advogado para tratar de um assunto legítimo, em defesa dos interesses legítimos dos seus constituintes, ele deve atendê-lo. Pelo microblog Twitter, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse que recebia advogados, mas informava a parte contrária para estar presente se quisesse. No domingo, Barbosa já havia defendido a demissão de José Eduardo Cardoso. Nessa quinta-feira, a Justiça Federal do Paraná bloqueou mais de R$207 mil em contas de mais 3 investigados na Operação Lava Jato e negou a soltura de outros 4 executivos presos desde novembro, que tiveram nova prisão preventiva decretada. João Ricardo Auler, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Hermelino Leite, da construtora Camargo Correia, e Ricardo Pessoa, da UTC.
O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, foi intimado a depor como testemunha no dia 25 de março. E a Justiça da Suíça quer saber se o banco HSBC ajudou a esconder dinheiro desviado da Petrobras e enviado para contas em Genebra. 11 investigados teriam mandado mais de 110 bilhões de dólares para o país. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, pediu à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação sobre os valores desviados para o HSBC. Ricardo Senes, boa noite. É sabido que juízes recebem as partes no processo, as duas partes, né? Quem acusa e quem se defende. Agora, eu não sabia que os ministros da Justiça. Agora, esse caso aí, o que você acha desse caso? As pessoas não entendem, muitos brasileiros, por que o ministro da Justiça negou em primeiro momento que não tinha recebido os advogados. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, o ministro José Eduardo Martins Cardoso é uma figura importante nesse governo, é um sujeito que faz ponte, mesmo sendo um petista, ele tem um canal aberto e é reconhecido assim com a oposição. É um cara importante no governo, não é um sujeito que está brincando nessa função dele. Agora, eu acho que ele foi muito inábil nisso que ele fez, por duas razões. Essa primeira que você mencionou, de num primeiro momento ter negado, e segundo, de não ter constado essa visita na agenda oficial dele, tá certo? Porque acho que esses foram equívocos, na verdade. Porque, obviamente, ele não fez nada de ilegal. O próprio Visgandra acabou de atestar, o presidente da OAB. Do ponto de vista da legalidade, ele não rompeu nenhum tipo de legalidade, é óbvio. Ele é o chefe é o ministro, é o chefe da Polícia Federal, etc., e não abusou absolutamente nada do poder. Agora, ele sabe que ele está no meio de um braço de ferro monumental, tá certo? E qualquer ação dele vai ser interpretada do ponto de vista político, do jogo de opinião. Isso foi talvez a inocência, o equívoco dele. Agora, não me parece que ele tenha feito algo ilegal. E a outra questão que eu acho que foi mencionada, mas ficou em secundário nesse debate, é o seguinte, tem uma questão que me preocupa há muito tempo, que é o padrão de vazamento sistemático durante as investigações de informações sigilosas. Nós estávamos recentemente numa conversa de amigos e uma pessoa falou, olha, você viu que o depoimento de ontem de tal pessoa está na internet? Quer dizer, isso virou uma rotina, esse vazamento de informação de sigilo ao longo do processo, antes dele estar sendo julgado, antes de ter qualquer prova, já está na mídia. Eu acho que esse foi um dos temas, parece que discutidos com o ministro, e que eu acho que é grave. Não é nesse caso, isso já vem ocorrendo há bastante tempo. Eu acho que se ele tivesse apresentado esse argumento e se tivesse reconhecido que, sim, recebia os advogados com essa... Eu acho que teria resolvido o problema, que eu acho que o erro dele foi tentar, de alguma maneira, dissimular esse encontro. E não receber a parte contrária ao mesmo tempo, para garantir um processo aberto, limpo, transparente, para que todos soubessem o que estava acontecendo. E no meio de uma juiz recebe as duas partes. Ele teoricamente não está envolvido. Ele não teria que receber as duas partes simultaneamente. Eu acho que do ponto de vista legal, acho que não tem problema. E por isso o Joaquim Barbosa, legal, quando escreveu aquilo, ele estava falando, quando ele era juiz do Supremo, é diferente a função dele, diferente do ministro. Mas legal, de fato, parece que não. Todos os especialistas disseram que não, mas talvez moral, por estar no meio de um julgamento, por ter o contexto que há, algo mais transparente deveria ter sido feito. Cuidado com relação a isso. Nesse sentido que eu falei em todas as partes, nas duas partes. Agora, Arline Clemecha, boa noite. Boa noite. Eu sei que você já encampou uma pergunta para o Senes, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O problema do Brasil é que as pessoas sempre desconfiam quando estão sendo julgados ricos, né? Tem um histórico brasileiro de não se condenar ricos no país. Não há esse temor quando, nesse caso específico, estão chegando no ministro da Justiça para blindar o caso com a Polícia Federal? Eu acho que, com certeza, essa é uma questão central e é esse temor que está em jogo quando a gente fala na questão moral de receber esses advogados. A gente está falando de pessoas ricas, poderosas, empreiteiras, pessoas que estão acostumadas a comandar o país e que têm acesso a uma reunião fora de agenda e sigilosa com o ministro da Justiça. Isso levanta um gravíssimo problema que é justamente esse e, por isso, o problema moral de receber e de realizar essa reunião. Os nossos telespectadores aqui mostram essa desconfiança. O BAC, por exemplo, pelo Twitter, nem tudo que é legal é ético. E o Emilson Nunes Costa, o problema é que o ministro deu 3 versões contraditórias entre si. É isso que você disse, né?
Polêmica sobre o patrocínio à campeã do Carnaval do Rio de Janeiro reacende o debate sobre o financiamento da festa. A Guiné Equatorial agora nega ter dado dinheiro à escola e o puxador de samba Neguinho da Beija-Flor exaltou a contravenção como responsável pelo espetáculo no sambódromo. O governo da Guiné Equatorial negou que tenha patrocinado o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, campeã pela 13ª vez do Carnaval Carioca. O contrato assinado entre a escola e o Ministério da Cultura e Turismo do país africano traz informações sobre uma verba de 10 milhões de reais, mas não cita a fonte do dinheiro. Segundo o ministro da Informação da Guiné, o aporte financeiro partiu de empresas brasileiras que operam no país africano, mas ele não entrou em detalhes. Quem deixou escapar alguns nomes foi um dos carnavalescos da escola, Fran Sérgio, que mencionou o grupo ARG, a Odebrecht e a Queiroz Galvão, as duas últimas empreiteiras citadas na Operação Lava Jato. Qual que é o interesse, por exemplo, de uma empreiteira nacional brasileira financiar uma escola de samba com um tema de um país africano, de uma ditadura na Guiné Equatorial? Então, alguma coisa está soando muito estranho nessa relação, né? Apesar disso, o Ministério Público disse que não vê irregularidades. A vitória da Beija-Flor repercutiu na imprensa internacional, que destacou a polêmica ligação da escola com o ditador Teodoro Obiang. A Anistia Internacional pediu mais transparência no Carnaval do Rio de Janeiro e disse ainda que a festa, famosa em todo o mundo, não pode receber o patrocínio de um homem que viola os direitos humanos. Apesar de ser a terceira maior produtora de petróleo na África, a Guiné Equatorial tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Obiang comanda o país há 35 anos e é o presidente que está há mais tempo no poder no continente. Essa não é a primeira vez que a vitória de uma escola de samba é questionada por conta do patrocinador. Em 2006, a Unidos de Vila Isabel foi campeã, retratando heróis da América Latina. Parte da verba veio da estatal Petróleos da Venezuela. A origem duvidosa do dinheiro que movimenta os desfiles sempre foi alvo de polêmica. Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, o intérprete da Beija-Flor, Neguinho, disse que a escola não recebeu 10 milhões do governo da Guiné, mas que se não fosse pelo dinheiro sujo, o carnaval não seria o mesmo. Se não fosse o dinheiro da contravenção, hoje não teríamos o maior espetáculo audiovisual do planeta. Se não fosse a contravenção, meter a mão no bolso, organizar, fazer, ainda estaríamos naquele negócio de armar, desarmar, arquibancada caindo. Em nota, a Odebrecht negou o patrocínio à escola de samba Beija-Flor. A empresa disse ainda que nunca realizou obras na Guiné Equatorial e que desativou um escritório no país africano no ano passado. A Queiroz Galvão preferiu não se manifestar sobre o caso e o grupo ARG não retornou ao nosso contato. Aline Clemente, Demival Silva aqui pelo Facebook. Quero crer que Neguinho da Beija-Flor foi ingênuo ao falar uma bobagem dessas. Olha, fica no quero crer, né? Olha, não sei o que é pior, William, se é receber o dinheiro do ditador da Guiné Equatorial ou receber de empreiteiras que atuam na Guiné Equatorial. Porque se recebeu de empreiteiras, quer dizer que essas empreiteiras vão receber um favorecimento por parte daquele governo para promover aquele país. Nenhum interesse outro poderia haver. E que um carnaval, um bloco, né, uma escola de samba promova um país que é uma ditadura de 35 anos, que não respeita direitos humanos, que não é um exemplo para ser, sabe, para ser promovido dessa forma. Se quisesse falar da Guiné Equatorial, mostrando a riqueza da população e os desmandos do governo, seria uma coisa, né? Aí sim você poderia promover o povo, a cultura, numa boa, mas você mostra ao mesmo tempo com irreverência, com crítica, olha, tem a ditadura, você tem abuso de direitos humanos e tudo isso entra dentro da alegoria da escola. Mas da forma como foi, assim, chapa branca, seja através das empreiteiras ou diretamente do ditador, é lamentável. Roberto Miranda aqui, Senes. Para Neguinho da Beija-Flor, os meios justificam os fins, né? Os fins justificam os meios. William Souza, que tipo de controle é feito sobre os valores das escolas de samba? Senes, será que tem? Pois é, como toda organização... Controle fiscal, né? Exatamente. Ele tem que declarar, ainda mais valores como são utilizados na escola de samba. Tem muito patrocínio público, tem recurso público de várias instâncias. Então, esse é um recurso que é controlado. Agora, chama atenção, de fato, acho que
um pouco... A inocência seria, acho que, um pouco benévolo demais. Na verdade, a complacência do Neguinho da Beija-Flor dizer que é normal uma festa popular como o Carnaval receber dinheiro de contravenção. Uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra, tá certo? O que ele está tentando conectar é que manifestação popular como o Carnaval não tem recurso na sociedade e, portanto, lhe cabe fazer uma arrecadação aonde for possível fazer. Eu acho que é um absurdo sem sentido. Isso não vale para hoje, vale para anos atrás. A gente sabe que, anos atrás, o grande financiador do Carnaval era os bicheiros. Depois teve uma ligação durante um período com os traficantes de droga. Ou seja, isso é inadmissível. Uma das maiores manifestações culturais do país está profundamente vinculado a esse tipo de declaração. Eu acho lamentável e me parece que a fiscalização existe, agora deve estar sendo falha por permitir esse tipo de situação. Teria que ir a público explicar imediatamente à Prefeitura do Rio de onde está vindo esses recursos. A Cristiane aqui Pereira, pelo WhatsApp, está falando que o Brasil mantém relações com esses países, inclusive perdoou as dívidas da Guiné Equatorial. Pois é, eu acho que essa questão do país ser de ditadura ou não, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. 2 anos atrás fizeram algo semelhante com a China. Ninguém falou nada da ditadura comunista chinesa, tá certo? Se faz periodicamente homenagens ou pelo menos referências à Arábia Saudita e à cultura árabe em geral e ninguém fala da monarquia absolutista que existe naquele país e absolutamente castradora. E aí pega o país equatorial e fala, não, mas aqui não pode. Eu concordo que aí tem um pouco de 2 pesos, 2 medidas para situações diferentes, certo? Onde alguns aceitam a ditadura em alguns países ricos, maiores, que tem comércio, e alguns menores ele vai lá e põe o dedo. Então, nesse caso, eu acho menos grave, tá certo? Porque aquele país tem uma tradição, tem cultura, o povo tem um valor independente do tipo de governo que está ali em cima. Como você pode falar da mesma coisa desses outros países, da China, da Arábia Saudita, etc. É que nesse caso veio junto com a Operação Lava Rápido, aí tem uma polêmica. Eu acho que não é isso, é que está vindo com a suspeita de 30 milhões vindo do ditador ou de empresas atuando no país. Então, não é só o caso de falar de um país, de exaltar a China ou de exaltar uma cultura árabe saudita, que, a meu ver, tem que vir com a crítica à monarquia, claro, com a crítica à ditadura chinesa, mas é porque tem um caso muito específico, Senes. Acho que é essa polêmica que está vindo, não acha? Eu acho que isso que está tornando o caso da Guiné algo diferente desses outros. Agora, o fato de destacar que ali é uma ditadura e que o país teria que ter um tratamento diferente deles em relação aos outros, então tudo bem. Se esse é o ponto, se a política externa brasileira vai ser focada no critério de democracia e não democracia, então vamos fazer de geral. Agora, seria bom, né? Seria bom, mas eu acho que nem a Suécia nem a Noruega fazem. Então, o Brasil pode lançar essa ideia. Me parece que não é sustentável, não é realista. O mundo não funciona com essas bases. Agora, de novo, como veio misturado com outros debates, isso pegou um peso. Agora, mas no ponto que o William indicou, ou seja, de que o Brasil mantém relações diplomáticas, mas da mesma maneira que mantém com a China, mantém com outras ditaduras. Então, só para apimentar mais essa conversa, e o Leandro Bonvec falou, então, o próximo carnaval teremos disputa com o Estado Islâmico e a Coreia do Norte. Pois por que não fazer um debate desse tipo de ação? Agora, não de novo, a grande questão é que se você vai estar defendendo o governo desse país, ou você está fazendo uma referência à cultura desses países. É claro. Em geral, essas manifestações culturais aí, um tempo atrás foi do México, você tem periodicamente manifestações aí carnavalescas que se referem a determinadas culturas. Se a gente vai fazer aquilo um palanque político de julgamento, olha, vamos dar nota também para a performance do governo do país que está sendo homenageado. A gente pode fazer isso também. Não, sempre você tem que separar a cultura, o povo, do governo nesse tipo de situação. O problema aqui o dinheiro veio do ditador, veio de empreiteiras atuando no país e que vão ter favorecimento, talvez, em contratos, né? Essa é polêmica. Tá, vamos só ler aqui um outro lado, pelo menos um e-mail, Aline Veríssimo, pelo Facebook. Por que quando alguém se atreve a falar a verdade que acontece em todo o país, no caso do Neguinho da Beija-Flor, retratando uma realidade da sua escola, é tratado como vilão antiético?
Uma pessoa que fala algo que é totalmente conhecido. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela está dizendo, olha, ele está dizendo uma verdade, então por que a gente não encara isso? Mas foi o que o Senis falou. Ele falou assim, então o Rio de Janeiro, a prefeitura precisa agora vir a público esclarecer de onde vem o patrocínio do carnaval e as escolas também. Pois é, você está falando verdade, ele está acusando um crime. Isso tem que ser investigado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou a reabertura da Operação Castelo de Areia. Ela foi iniciada em 2009 para investigar crimes financeiros e repasse de dinheiro a políticos por executivos da empreiteira Camargo Correia, investigada também na Operação Lava Jato. Segundo Barroso, as ligações telefônicas apresentadas como provas para reabrir o caso são grampos ilegais. O presidente americano Barack Obama pediu uma união mundial para combater o extremismo e disse que os alvos não são os islâmicos. Durante conferência sobre radicalismo em Washington, Obama defendeu a expansão dos direitos humanos, a tolerância religiosa e o diálogo como formas de combater o extremismo. A afirmação de que o Ocidente está em guerra com o Islã é uma mentira descarada e temos a responsabilidade de rejeitar isso. O presidente pediu um esforço global para discutir as causas que alimentam o extremismo violento, nova expressão adotada pelos americanos para separar radicais do Islã. Nenhuma religião é responsável pelo terrorismo. As pessoas é que são responsáveis. Ele lembrou que a pobreza e as injustiças políticas alimentam ataques como os de Paris, quando atiradores mataram 12 pessoas na sede do jornal Charlie Hebdo, que tinha publicado uma caricatura do profeta Maomé. E também de Copenhague, quando um jovem de 22 anos matou uma pessoa e feriu 3 num café. O alvo era o cartunista sueco Lars Vilks, que desenhou Maomé como um cachorro. A França e a Dinamarca estão entre os países que lutam para deter a conversão de jovens ao radicalismo. Dos 20 mil estrangeiros que estão no Oriente Médio, ao lado dos extremistas, 3 mil são do Ocidente. A Liga Árabe também discute uma saída contra o extremismo na Síria, Iraque e Líbia. No final de semana, grupos radicais ligados ao Estado Islâmico decapitaram 21 cristãos egípcios. O Conselho de Segurança da ONU deve apresentar uma resolução sobre o caso. Arline, quais são as causas que alimentam o Estado Islâmico e a Al-Qaeda? As causas são múltiplas e eu acredito que o discurso do Obama, ele é muito coerente. Ele só esquece de explicar como que dentro da coerência que ele demonstra, ou seja, olha, não é contra o Islã que deve se lutar dentro de representantes e grupos, enfim, dessa religião que surgem esses extremistas. Bom, dentro de um discurso que é coerente, ele esquece de explicar como é que ele mantém a sua aliança estreita com a Arábia Saudita. Porque, horas, esse apoio norte-americano à Arábia Saudita, essa aliança estreita, é também uma das várias fontes dessa modalidade de extremismo que a gente poderia talvez até chamar de um fascismo de coloração islâmica. E até depois eu posso explicar por que eu uso a palavra fascismo, mas em algum tipo de paralelo necessário com a história do século XX para encontrar elementos que explicam o funcionamento desses grupos extremistas. Por quê? Porque da Arábia Saudita é que surge a maior parte dos imãs, dos sheikhs, né, dos pregadores religiosos que expressam, que recrutam radicais para esse tipo de ação violenta. São clérigos, de grande maioria deles de uma origem wahhabita, né? A ideologia wahhabita foi o primeiro fundamentalismo a surgir dentro do Oriente Médio, do mundo árabe e muçulmano, e que, espalhando-se ao redor do Oriente Médio, tem recrutado, tem deturpado o islamismo, né? Possibilitando que do seio dessa religião surja essa ideologia extremista, que não é a religião. É isso que o Obama está dizendo, muito coerentemente, não é a religião, mas ela surge do seio da religião por uma série de fatores, porque vai utilizar uma linguagem anti-imperialista, de resistência à dominação externa, de combate aos opressores. Então, ele usa toda essa linguagem atrativa dentro de uma modalidade extremista e que é
lamentavelmente, há muito tempo, né, um processo longo fomentado pela própria Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos. Aí é que está a incoerência da coisa toda. Pode se excluir religião mesmo, Senes, dessas agressividades? Eu acho que sim, acho que trata-se de grupos de caráter político, né? Não é um grupo que está grupos que estão fazendo uma disputa no campo das ideias religiosas, etc. Eles estão pegando em arma para fazer um jogo político. Então, me parece que faz sentido essa divisão. A grande questão é como demorou para explicitar essa postura dos Estados Unidos, que o problema não é o Islã, o problema são esses grupos que têm atuação de caráter, obviamente, político. Porque a interpretação que você pode dar entre Ocidente e Oriente, ou que existe uma tradição que está sendo desrespeitada, etc., não está dentro das práticas religiosas, claramente não está dentro. Eu acho que o paralelo que a Aline fez de uma espécie do que os fascistas tiveram no Ocidente, no seio da religião, nesse caso católica, ou pelo menos o judaico, nesse caso católica, contra os próprios judeus, você tem algo semelhante lá. Então, imaginar que o fascismo é uma manifestação de uma cultura cristã, não dá. Exagero. Ou a Ku Klux Klan nos Estados Unidos é parte do movimento protestante. Não é essa conexão. E também não se trata de negar que dentro de países islâmicos surjam esses extremistas e que usem essa linguagem, que usem elementos do islamismo, que peguem uma versão fundamentalista e que tem raízes wahhabitas, salafistas. Tem, mas não significa que não se pode igualar o islamismo. Pois é. E aí, esse cuidado que não estava se tendo, e acho que o Obama aí faz uma movimento. Olha, nós estamos combatendo a dimensão terrorista, militarista desse processo. E não, obviamente, a religião. Então, o discurso do Obama é muito bom. O problema é a prática e manter aliança com aqueles que, no fundo, estão fomentando esse tipo de ação. A seguir, Justiça absolve filho de Ike Batista de morte de ciclista e mais. Ex-presidente Lula entra no esforço para aproximar o governo e Congresso.